Herança é o que a gente deixa para as pessoas e legado é o que a gente deixa nas pessoas. Porque a vida, ela é pautada num jogo infinito, então nós temos que ir pra cima, pra cima, pra É cima. isso. Enquanto você não se posicionar e não transbordar, o seu povo não será cessado. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao HiPod, o podcast da Nova Economia. E hoje eu tô aqui com dois amigos, sócios, Prazer. os É caras isso. mais arrojados de Americana. Olha, eu não sei se eu tô brincando aqui, mas eu Os acho que eu avançados. tô falando um pouco a verdade, hein? É verdade, Arrojado, verdade. empreendedor, corajosos, assim como deve ser a nossa vida, porque primeiro a gente põe o pé, depois Deus põe o chão. Amém. Os bastidores você falou, né, Guilherme? Quem não tá crescendo tá morrendo, né? E é verdade, porque a vida, ela é pautada num jogo infinito, então nós temos que ir pra cima, pra cima, pra É cima. isso. Não existe estabilidade ou meio termo, né? Ou é crescendo ou é morrendo. Vai crescendo, é morrendo, então nós vamos resolver crescer ao invés de morrer, né? Viver a plenitude e o extraordinário dessa terra. É isso. Bom, tô aqui com dois amigos, pessoas especiais que Deus não colocou no nosso caminho, não foi sobre outra coisa, porque não é possível. Essas deuscidências da vida. Leonardo Martins e Guilherme Freitas, obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui. Satisfação, cara. Que legal. Gratidão, tá aqui. viu, Diego, pela recepção muito calorosa e vamos avançar com certeza. Amém. E aí, Guilherme, fala um pouco de você. Vamos começar aqui, Guilherme. Quem que é o Guilherme aí? Fala um pouco da tua vida aí pra gente iniciar o Legal, bate-papo. legal. Guilherme, natural de Americana, interior de São Paulo, Olha. 34 anos, casado. Vou completar 10 anos de casado, agora no começo do próximo ano com a Débora, né? Primeira vez aqui no Mato Grosso do Sul. Cara, tô muito feliz, que lugar gostoso. E um empreendedor nato, um cara que tá sempre se desafiando, sempre indo para cima, mas um cara que também tem um coração muito conectado com o reino, né? E muito bacana que eu li ali atrás, né? Thiago Brunet, Princípios Milenares. Recentemente eu vi em uma palestra muito bacana, que foi o seguinte: quando nós cumprimos princípios, Deus cumpre promessas. Então isso chamou muita atenção, né? E a gente procura sempre estar praticando os princípios, né? Aquilo que norteia as nossas ações, decisões, são os nossos pilares direcionadores. Então isso aqui é um pouquinho do Gui, um cara coração alinhado ao reino e o cara que vai para cima, que acredita muito. E você, Léo? Falou bem. Falou Esse é o bem. Guilherme. Amém. Eu sou Leonardo, sou de Americana também. Sou casado, sou cristão, né? Tenho 25 anos, né? Esse ano 25 anos. E eu digo que a minha história, a virada de chave para o empreendedorismo, ela foi um pouco mais fácil pelo Guilherme, por esse avanço do Guilherme, porque eu já era colaborador dele, né? Nossa, que legal. E então acredito que ele observou algumas coisas diferentes de entrega, né? Eu tenho um lema, né, que se o principal ou a linha zero é você entregar mais do que é esperado, para você começar a se destacar, né? Então, eu sempre fazia isso, né? Sempre fazia um pouco a mais, sempre fazia algo diferenciado, não pensava como colaborador. E aí a oportunidade chega, né? E você não tem tempo para se preparar quando a oportunidade chega. Então eu estava preparado, ele fez o convite da sociedade, aí deu muito certo, né? Até pensando em perfis, né? Como ele é mais executor, eu sou mais planejador, então tá dando super certo nesses últimos 3 anos. Coisa boa. E o futuro, cara, o futuro é muito, Promissor. muito promissor, gratificante enxergar que aonde iremos chegar, eu nem sonhava nem um pedacinho, mas é legal. Gosto muito também, né, de estar avançando, né, justamente o que vocês falaram, né? Se você não está crescendo, se não está em movimento, você acaba, né, ficando à mercê de todas essas notícias que circundam. Então, é sempre bom estar conectado com pessoas que já chegaram aonde a gente sonha em chegar, ou já chegaram e já está voltando. Então, é sobre isso. O Guilherme foi um divisor de águas, assim, de futuro. E agora nós estamos juntos aí para tracionar vários negócios aí.
trazer mais pessoas, né? Isso aí, transbordar na vida de mais gente. Soldados do reino. Eu ia entrar já num assunto do central do nosso podcast, que é o passo que vocês deram aí dentro de um ambiente de inovação. Uhum. Mas eu gostaria de entrar no assunto um pouco mais. Eu acho que dá muito match com vocês, porque eu vejo o movimento de vocês todos os dias nas redes sociais, já conheço, que é a ambiência, né, cara? Eu acho que vocês Ambiência. botaram. Nós estamos vendo aí um ativo, a gente falou dos ativos intangíveis da nova economia que são reais. Eu tenho uma estatística, sabe, que 29% do PIB americano em 1959 já era de ativos intangíveis. Por isso que o americano fala de equity há 200 anos. Então, assim, nós estamos falando que a economia toda pautada em ativos intangíveis, daqui para frente serão já superou os ativos tangíveis. Então, quando a gente olha isso, nós olhamos o capital de acesso, a ambiência. Nós fomos grandes investidores em mentorias, em acesso. Sim. A gente vê isso mudando a nossa vida por vários negócios, né? De várias maneiras. E como isso reflete no nosso bolso também, na economia, nos negócios. Então, eu queria ouvir de você, fala aí um pouco, Guilherme, sobre a questão de ambiência, cara, que você está vivendo. É muito legal isso porque nós acreditamos muito na ambiência, né? É interessante o quanto de improváveis que aparecem na nossa vida. Nós somos improváveis, né? Essa coisa E louca, né? parece que a todo tempo só chegam mais improváveis próximos de nós, mas o bacana é que toda essa galera, toda essa ambiência que nós criamos nesse novo empreendimento que nós estamos, né? Essa nova empreitada, toda essa galera não chegou por conhecimento técnico. Então, todos eles que estão com nós, eles ou têm ali um quesinho de lealdade muito elevado, ou simplicidade, que é ser descomplicado, ou coração ensinável. Então, a gente olha sempre para esses 3 pilares e depois a gente olha para a parte técnica. Muito Então, bom. todos esses improváveis, né, que nós nos identificamos sempre com eles, Sou um deles, né? são um deles, são as pessoas com quem estão ajudando a fazer essa ambiência acontecer, entendeu? E é muito bacana porque nós fugimos do império e olhamos para o reino. Então, a gente busca sempre desenvolver novos reinantes, novos líderes, novas pessoas que vão transbordar na vida de outras pessoas, que vão multiplicar conhecimento, que vão trazer para perto e fazer essas pessoas avançarem. Então, é muito na linha que a gente está indo, tá? E que a gente acredita. Sim. Que bom. E faz muito sentido isso que o Guilherme está falando, que recentemente a gente, né, vivenciou uma analogia muito bacana em relação ao sistema solar, né? A gente entende que esses ambientes, esses ativos intangíveis, na verdade, esses acessos, a gente pode observar que são o Sol, né? O Sol que rege um movimento. Então, quanto mais próximo você está do Sol, mais volta, mais rápido você vai dar. Só que tem uma coisa, a pressão é maior também, a temperatura é maior. Só que isso já é uma seleção natural de quem realmente veio aqui para construir um legado, né? Para construir um resultado, né? Alcançar um brilhantismo social, né? Então, a gente vem se conectando com vários sols, né? Amém. Para a gente caminhar nesse percurso mais rápido, porque a gente sabe que o maior ativo que nós temos é o tempo, né? Então, essa eu acredito que já é a chave há algum tempo, e agora quem não se conectar nesse novo mercado, que é o intangível, vai estar alguns anos... Tá indo na contramão. eu acredito nisso, cara. E muitos falam, né, somente de transbordo, mas a gente acredita muito nessa palavra que o Léo falou, que é o legado. Então, legado diferente de herança, herança é o que a gente deixa para as pessoas, e legado é o que a gente deixa nas pessoas. Então, a gente trabalha muito isso. Desde cedo, desde já, a gente trabalha o que nós vamos deixar nas pessoas. Então, isso pra gente é muito poderoso. Cara, que bom ouvir isso, galera, porque que conhecimento rico ter numa idade precoce de vocês dois. Vocês são jovens, né? Então, assim, esse conhecimento, essa forma de pensar o empreendedorismo, de deixar legado, ele anda contramão de uma economia mais tradicional, que ela olhava o dinheiro como pilar. Sim.
Assim, e quando a gente traz o dinheiro como pilar, você começa a inverter os princípios milenares. Com E certeza. aí você vê que você está se tornando, o dinheiro está se tornando seu guia, seu senhor. Olha que problema que quando nós tivemos os primeiros. Eu falo a minha geração, a nossa, talvez um pouco do Guilherme, está com 34, eu vou fazer 44. Mas eu digo assim, a gente andava pelo um prisma onde a economia era pautada na relação monetária, no indicador financeiro. E as pessoas e as outras coisas eram uma linha de produção, mas era a cultura. Só que nesse momento, as pessoas não contaram que a gente estava perdendo a conexão com Deus e a gente estava se conectando com o Senhor, que era o dinheiro. Parecia que o dinheiro era nosso Senhor. Olha que perigo isso, cara. É verdade. E a gente, no final, nós dentro desses novos ambientes que a gente tem frequentado, está tendo um levante no empreendedorismo, um resgate, no final das contas, do que lá atrás nós deixamos de observar, que Perfeito. que era o empreendedorismo arrojado, crescente. Por que que é o crescente, na minha opinião? Vê se faz sentido para vocês. É crescente porque você põe o pé, cara. É crescente porque você crê antes de ver. Aí a gente começa a Total. falar essas coisas que, Skill in the game. que no final da coisa Skin in todo the dia a game, gente skin in the faz, game. né? Que você fala, meu Deus. É verdade. Aí tá tudo na palavra e não tem nada. Ó, eu tenho meu. Só contando isso aqui pra vocês. Meu orientador de mestrado, doutorado, ele é padre. Cara, é um cara fantástico, é um padre. Aí ele fala assim: Diego, nada novo embaixo do sol. Abaixo Olha do sol. só. Cara, é muito É. massa isso, né? Porque quando a gente olha para os nossos times, as pessoas que caminham com a gente, que são próximas, né? E vamos falar, são pessoas que chegaram já com aquela lealdade, simplicidade, coração ensinável, e só tem que evoluir na parte técnica. Só, Porque né? Não, é só, né? foi, Não, mas é bem foi só, até uma né? brincadeira isso, né? Mas é só evoluir na parte técnica. Perfeito. E aí, lá dentro tem muito conhecimento, então já tem pessoas avançadas, então tem multiplicadores de conhecimento e que vão treinando os novos programadores, os novos desenvolvedores, a gente que veio da área de automação, de robótica, de eletrônica, depois programação. Então a gente vai multiplicando conhecimento e seria muito egoísmo da nossa parte se a gente não multiplicasse. Assim como alguém um dia construiu isso na gente. Então a gente tem essa mente bem aberta mesmo. E a gente trabalha muito com liberdade com responsabilidade, Diego. Então os nossos times é um time que trabalha ali híbrido, mas toda a galera com um senso de responsabilidade altíssimo, entendeu? Então isso é muito legal. Conhecimento técnico super avançado, mas um senso de responsabilidade com liberdade muito avançado também. Cara, isso externaliza uma cultura forte já, né? Uhum, com E hoje certeza. o diferencial das empresas tem sido a cultura. As pessoas achavam que cultura era uma narrativa, mas a cultura ela se mostra nessas ações, que ela tem a pujança, porque assim, se você depender de virar as costas, uma pessoa que está com você, trabalha com você, no final das contas, chefe, dono, é só um posto, porque tá todo mundo no mesmo barco, né? Sim, Né? sim. O barco afundar, afundou todo Total. mundo, o barco ir, vai todo Perfeito. mundo. Só que a cultura que faz o cara virar as costas e o outro continuar remando, com a mesma cadência. Perfeito. Exatamente. Eu até costumo comentar com a galera que está mais próximo, eu costumo falar assim, você tem um colaborador lá e ele está lá desempenhando a função. Mas se um dia você não tiver e chegar um cliente importante, como que seu colaborador vai receber esse cliente? Né? Como que seu colaborador vai tratar uma pessoa? Pode ser que não seja cliente, mas como que ela vai tratar? Ela vai ter as mesmas tratativas que você daria? Oferecer uma água, um café, perguntar se ela precisa de alguma coisa, né? Total. Então, a cultura, eu acredito que é muito importante, mas não só a cultura evidenciada nas empresas, mas vivida também, né? É meio óbvio isso, mas faz a grande diferença nos pequenos detalhes, né? É a pessoa ver uma boa ação que você está fazendo, ou a pessoa ver o horário que você está saindo, o horário que você está chegando, como que você trata qualquer pessoa, e aí sim ela vai começar a se espelhar com mais intensidade e nos pequenos detalhes. Você falou da pujança, daí, então faz total sentido. E até contribuindo, né, dessa questão de cultura, a gente vê que o Guilherme comentou, né, só a parte técnica. Então, se a gente traz estatísticas para isso, isso aqui fica muito forte.
Porque a gente está falando de demissões que equivalem a 80% do lado pessoal. Então não é Cara, técnico. Então, nada é técnico. Se você É. puxar de Mais de fato. 80% das 80%. demissões são É, promoções questões pessoais. são questões de comportamento. São questões comportamentais. Que loucura, cara. É muito forte isso, Muito. né? E não, estatisticamente é muito forte. Engraçado, né? E não olharam para esse lado, que loucura. Perfeito. E a gente... Era E agora é saúde economia ocupacional tecnicista. E a Olha que gente, loucura. como empreendedores dessa nova geração, a gente acredita muito nisso. Então a gente coloca muita energia. É fácil? Não é. Mas É intangível. dá resultado. Dá, né? Isso multiplica, na verdade, né? E assim, eu gosto muito disso, tá? Eu venho de uma geração anterior, mas como eu me envolvi no ambiente de inovação, isso é a nova cultura, né? De gestão, né? Então você entende a gestão com outro parâmetro, outro prisma, né? Nós estamos falando de uma gestão humanizada, mas não é narrativa. Tem gente que acaba confundindo Sim. isso. E olha isso mais para atender um holofote, não para gerar uma grande energia dentro do seu negócio. Mas dentro desse contexto, cara, isso é uma nova geração de gestores. Por quê? Porque você vai ainda tem vocês e ainda tem uma geração que está vindo, que está Uhum, totalmente diferente, Sim. né? A geração das experiências. Então, qual é o salário que ela vai buscar? Vamos pensar no ponto de vista de remuneração. Uhum. Será que é só o capital financeiro ou é outro capital? Com Salário emocional. Salário emocional. Com certeza. Se ele não outros, tá, né? se ele não tá preso mais ao dinheiro, se a nova geração é a geração da experiência, olha que confronto lógico entre o antigo e a nova geração. Então, quem não se atentar a esse novo modelo de gestão tende a perder valor. Com certeza, até é muito interessante você estar falando, porque essa geração que está agora, que a gente considera nova, que já está no mercado de trabalho, a gente nunca viu uma geração que pede a conta tão rápido, que não liga para dinheiro. É desprendido, cara. Sim, sim. E nessa linha, nós estamos com um novo projeto em Americana, né? Lá no interior de São Paulo, que é um projeto que conecta negócios, business, incubadoras de startups, um espaço de educação, desenvolvimento, treinamento de pessoas e também a parte do salário emocional. Então, dentro de um ambiente totalmente inovador, um ambiente com tecnologia, um ambiente com várias empresas que tem esse perfil e esse alinhamento, nós temos lá dentro também a própria academia, o próprio psicólogo, que atende qualquer um que fazer parte do ecossistema, o próprio massoterapeuta, nutricionista, o personal, o professor de inglês, a barbearia. Tem até um lava rápido dentro da empresa, Isso é o que eu Diego, acho onde as melhor. pessoas podem deixar o carro para lavar e já vai embora com o carro limpo. Então, tudo isso são salários emocionais. Tudo isso o cara não sai do ambiente de trabalho dele. Então, fica descontraído, fica leve. Ele vai querer cada vez mais fazer parte daquela comunidade, daquele ecossistema. Então, a gente tenta multiplicar cada vez mais bons exemplos dessas pessoas. Que bom. E é legal ver isso, porque quando você está falando isso, estou refletindo sobre, você tem, na sua ambiência, você colocou várias coisas que fixam a pessoa lá dentro, né? Que geram um engajamento. É uma academia, e pô, ele treinou, tomou banho. Mas olha que interessante. Olha como que as coisas se encontram. Você está sendo uma pessoa mais humanizada, uma pessoa que vai cuidar de todo mundo, porque no final é sobre isso, você tem culturalmente a verdade nisso, você vai colocar o teu amor também nisso, né? Só que aqui vai gerar um desempenho muito maior do colaborador, do Sim, parceiro. é isso. Por quê? Porque se ele tá bem, ele vai produzir mais. Então você vê que as coisas se encontram, Com certeza. né? Ele se sente pertencido a um lugar que é dele. Total. Então, é lógico que dentro da sua casa você faz coisas que fora da sua casa você não faria. Então, o maior papel é realmente transformar aquilo lá numa segunda casa, né? E Isso é muitos, é legal que muitos colaboradores que estão com a gente, a gente encontrou esses improváveis que têm uma sede, uma vontade, que a maioria deles estão longe de casa, longe dos pais. Então, aumenta a importância de nós criarmos esse ambiente seguro, esse ambiente onde eles se sentem acolhidos e pertencidos, né? E até estrategicamente, quando a gente olha o cenário de 2026, uma estratégia que já foi validada por grandes nomes
é o pertencimento, é o LTV. Porque num cenário que o CAC, né, o custo de aquisição, ele vai lá em cima, né, o pertencimento, o ambiente, o orgânico dispara, né, ganha É força. isso. Tem sido falado muito isso ultimamente, porque justamente você fez a leitura, você diminui o CAC, aumenta o LTV e diminui o churn. É, Então, no final das contas, tudo que você faz pelo bem, olha que loucura, cara, é muito louco isso aí. Papo de Tudo, alto nível, né? tudo que você fala, tudo que você faz de bem para as pessoas, para a sociedade, de coração genuíno, porque toda hora você também tem que olhar para o seu coração. sim, Obviamente que o negócio ele tem uma retidão, ele tem um objetivo e um propósito. Uma empresa ela tem que também gerar capital financeiro e deve ser a primícia também. Por quê? Porque senão ela também não vai parar de pé, Sim. tudo vira utopia. Então é um equilíbrio entre esses capitais, né? Mas quando você faz as coisas pautado no bem, que é no final das contas sobre o reino, porque quando você põe um lava-jato, que é shalom, né? Nada quebrado, nada fora do lugar. Então, nesse contexto, você limpa o carro. Você tira aquela pessoa do carro sujo, que é um carro sujo, gente, que Perfeito. mostra o coração. Teve um dia que eu tava com um amigo meu e ele tava me dando muito problema, assim. Um grande amigo. Aí um amigo meu falou assim, cara, você já viu o carro dele? Cara, esse cara tá com o coração muito poluído, por isso que ele tá difícil lidar com ele. Olha que loucura, o cara me falou isso. Eu falei, Isso é pior, né? poderoso, né? Poderoso. Poderoso. muito Poderoso massa. isso. E aí esse ambiente vai criando o quê? O reino, que é um palácio, né? Que é limpo, que é bonito, que é bom de se ver, que é todo mundo bem de saúde, desempenhando, magro, cuidando do tempo sagrado. Olha Sim, que aspecto sistêmico que deságua diretamente nos resultados. Mas isso antigamente, numa economia mais tradicional, ela era um desperdício de tempo, de energia e de dinheiro, né? Não era visto E falando em economia, aí que nós entendemos a importância da gente conectar uma incubadora de startups dentro desse empreendimento. Então, uma incubadora onde nós teremos ali entre 50 e 60 startups, algumas mais avançadas, algumas em fase inicial, precoce. mas usando sempre o conhecimento que nós adquirimos na jornada e conhecimento com especialistas que estarão apoiando esse processo. Então, trabalhando em todas as hélices, assim como a gente aprende muito contigo, das startups, empilhamento de equity, trabalhar valuation. Então, é uma grande oportunidade para pessoas que querem avançar, assim Boa. como nós estamos avançando, né, Léo? e a gente vê que esse já é um cenário extremamente robusto, né, de startups e captação e venda, Tá mas aquecido, hein? está aquecido. E também uma outra parte que até éramos nós um tempo atrás, que talvez por um nível de consciência, certas pessoas ou empresas não sabem que podem ter uma startup. Então, não tem um nível de consciência. Então, é também ter um programa de aceleração, mas também uma esteira que eleve esse nível de consciência para que eles reconheçam as oportunidades que eles já têm ou já pensaram, mas não estava no radar das possibilidades. Cara, pra mim esse é o mercado futuro, cara, é o motor de crescimento das empresas, cara. Eles estão deixando as empresas mais tradicionais que tem caixa, tem pujança, tem capital intelectual com sobra do segmento, Uhum. transformar laboratório de inovação e criar motor de crescimento ali dentro, Perfeito. estourar, velho. Perfeito. E é difícil, tá? Já eleva o múltiplo. Meu Deus. E muitas vezes tem recurso financeiro, mas não É, tem o lugar para não empenhar o tem, cara. dinheiro, entendeu? Sabe o que que não tem? Cultura, cara, que é o que vocês Exato. construíram. Ah, Que é o que vocês estão construindo. Olha que loucura, porque a cultura tradicionalista, ela tem um conselho, uma empresa vertical zona, uma empresa estruturada, geralmente ela tem conselho, né? Ela vem com a governança sólida, e esse conselho trava lugar de investimento em coisas que talvez ainda não são tão tangíveis. Ainda está muito sobre um projeto incipiente, porque acha que é despesa. E nessa, os caras estão ficando para trás e ficando grande, tá? Aí, Sim, sim. e assim, aí vamos entrar no hub que vocês estão construindo. Esse ambiente justamente é para mostrar e eles terem, os empresários terem um lugar de apoio para poder se apoiar e falar assim, o cara, os mega empresário, tá? Falar assim, cara, como que eu desenvolvo isso na minha empresa? Se mesmo com dinheiro eu não faço.
Perfeito. Se você pegar uma estatística, mais de 60% das empresas que tentam fazer o ambiente de inovação fracassam. Olha só. Sabe por quê? Nós começamos a falar cultura. Por quê? Porque os labs quebram, porque ele joga o ambiente de inovação, mas transforma aquilo num puxadinho, não faz um budget orçamentário. Ah, não, tá indo muito dinheiro para lá, mas não definiu o orçamento do ano. Por quê? Porque encarou como um puxado. Aí o cara, não, vamos tentar isso. Não, você vai tentar, você não já testou, não tá dando recurso? Não, eu tô testando. Tentar é um indicador, um KPI de movimento. Então não consegue entender e não consegue deixar a galera livre também. Uhum. Bota muita pressão. Total. Às vezes o total. cara tá na veia do ouro ali, bota pressão e o cara dá uma travada, Ou demite. engessa tudo, né? Velho, Complica, você vê que a né? cultura ela vai ser fator preponderante? Olha que legal, Diego. Um dos pilares que a gente sempre busca nas pessoas é a simplicidade. E se você pesquisar no dicionário, simplicidade significa ser descomplicado. Olha que Então tem loucura. gente que Sabia disso. tem gente que complica mais Simplicidade. o processo de uma startup. Então engorda muito, ou engessa o processo, ou bota muita pressão. Então a startup tem que ter alma de startup. E o legal é que ali a gente vai trazer toda essa alma de como ser uma startup. Cara, você falou uma coisa que eu tenho vivido, alma de startup, cara, é totalmente diferente. Isso aí você fez uma leitura muito rica aí pra esse mundo. Muito legal. É Porque se bacana. você não tiver alma de startup, você não sobrevive nesse mundo de mudança rápida. Exato, cara, exato. E talvez essa reflexão que você trouxe, né? Como uma empresa que já está estruturada Não consegue. não consegue, porque às vezes também é falta dessa clareza do ponto A ao B, né? E talvez um caminho muito tangível é procurar essas pessoas, que no caso nós somos uma, mas tem esse programa de aceleração já criado. Então, para que você vai desprender uma energia do seu motor 1 para criar um programa de aceleração, sendo que tem várias outros movimentos que têm esse programa de aceleração, que em tese seria o seu motor 2, mas a gente sabe, né, que tendo esse programa bem estruturado, sabendo o ponto A e ponto B, Ele vai Mu- chegar. pode passar Cara, esse motor 1 aí. com certeza. E assim, hoje tem um mercado muito, muito importante, que é os M&As de grandes corporações com empresas. Tipo assim, se eu sou uma grande corporação hoje, eu já tava lá dentro da tua empresa para te comprar, não era nem para fazer parceria, filho. Eu ia entrar na parceria, mas eu já ia estar colado numa compra. Por quê? Já que nós estamos falando de um hub de inovação e nós vamos falar um pouco sobre ele, cara, imagina assim, você tem um ambiente culturalmente focado em desenvolver inovação. Você tem uma empresa gigantesca, com caixa suficiente para desenvolver um monte de coisa junto. O que você vai querer fazer um negócio daquele que a cultura ela não é comprada, cara? Esse é a grande mote, que é o diferencial competitivo. Por que nós conseguimos concorrer com um grande player? Porque a cultura não se compra com dinheiro. Ixi, essa chave é valiosa, hein? Então, assim, Rapaz. eu consigo falar assim, você que vai... Não, você precisa de mim, onde você não. Por quê? Porque para ele fazer essa curva é difícil, cara. É muito difícil, porque é um transatlântico, né? Aquela estratégia do iFood. Então, como a gente se coloca nos ativos intangíveis? Porque o ativo intangível, até a sociedade mais verticalizada, a economia mais tradicional, se atentar a isso de fato, porque, cara, o tradicionalismo é cultural também, então ele vem se desconstruindo. Sim. A nova economia você tem que aprender a desaprender para aprender. Essa é a lema, né? Que é o Guga Stocco, o João Kepper, todo mundo usa. Aprender a desaprender para aprender de novo. Isso aí é parar de andar, Perfeito, cara. engatinhar para voltar a andar. Cara, um cara já bem sucedido, descer nesse degrauzinho. Imagina vocês, se eu estou olhando hoje o hub de vocês, eu já ia do lado falar assim, o que vocês estão precisando? Eu ia cutucar vocês só para ficar cozinhando 2 anos para falar, agora eu vou comprar você. E tá tudo bem, né? Porque é um mercado, Eu né? não sei se Sim. vocês pegaram aí, mas o Diego deu a chave da riqueza aqui, viu? Uma das chaves da riqueza ele liberou aqui agora. E esse código, né? Cultura comprada não é efetiva, cara. Então, Você não consegue. cara. sabendo que uma hora tiver o tempo, se você a gente tá falando de uma indústria já com caixa estruturado e tudo mais. Então, cara, é o tempo. Então, quem não pegou essa chave ainda, só com chaveiro. E aí o legal é que a gente entra naquele tema que aí
menos pessoas ainda conhecem, né? Que é aumentar o valuation, empilhamento de equity. Então, isso que você domina, um mestre nesse assunto e ensina muito pra gente também. Então, é, esse é o novo tema, né? Esse é o novo É tempo. o novo mercado, né, Diego? É o novo mercado, a nova economia. Nova economia. Mudou muito, cara. Vai mudar radicalmente. Então, isso é uma questão, inclusive, vamos entrar no hub, né? Uhum. A tarefa de vocês é educar a sociedade para esse novo momento. Os negócios serão Perfeito. secundários. Porque assim, quando você cria um ambiente de inovação, onde você mostra novos ativos crescendo, tem gente do varejo sendo engolida pela Shopee, uma empresa do outro lado, tem engolido pela Amazon, grandes varejistas, Mercado Livre, e o cara não sabe. Ele não tem esse nível de mesa pra gente Sim. conversar. Por quê? Porque, cara, o cara tá já com uma idade mais avançada. Olha a importância de você transbordar dentro do seu ambiente, que o hub, a gente vai Sim, falar dele, ele tem um papel primordial que é transbordo. Uhum. sim. Esse vai Perfeito. ser, por quê? Porque ali você vai salvar a família. Uhum. Com Entendeu? certeza, A né? gente sempre tem que falar, cara, aqui é uma rede de apoio. Sim, até fazendo uma contribuição, nosso mentor Rafa Marcos, ele fala uma frase que é o seguinte: eu, por mais famoso que eu possa ser, eu não consigo falar com o seu povo. Eu não consigo falar com o seu povo. Então, enquanto você não se posicionar e não transbordar, o seu povo não será acessado. E você não vai contribuir com o seu povo. É exatamente o que você está falando. Às vezes, por eu não me posicionar na rede social, seja através de eventos, seja através de palestras, famílias não prosperarão. E olha o peso disso, né? Cara, é uma responsabilidade absurda. A boca que eu não abro é a porta que eu não acesso. Olha só. E o pior é que é a porta também que muitas pessoas não vão acessar porque você não abriu a boca. Exatamente. E É aí que isso. vem o grande Mais segredo um da código aí, viu? Nossa. Cara, é assim, toda vez que você deixa de se posicionar, foi uma pessoa que precisava receber aquela mensagem, você se calou. Perfeito. E a fé vem pela palavra, cara. E a palavra vem pelo ouvir. Olha que loucura, velho. Tudo. Eu sempre fico pensando na tudo tal da Bíblia, velho. Eu conectado. falo assim, cara, esse cara é muito Esse inteligente. manual aqui não tem jeito, cara. E não tem, você não corre. Mas assim, vamos falar do hub. Cara, Gui, o que é o hub? Que é o hub americano? Tá, legal. Cara, para quem não sabe, hub em inglês significa conexão. Boa. Então, nós criamos um espaço de conexões. Conexões do quê? Um espaço de conexões de pessoas, de empresas, de negócios, de conhecimento, de transbordo, de multiplicação. Então, nós buscamos construir um espaço onde nós levaríamos todos os nossos negócios e Boa. aproximaríamos também parceiros de negócio. Então, lá dentro nós temos assessoria de marketing, assessoria contábil, assessoria tributária, assessoria jurídica, assessoria de tecnologia, assessoria financeira, assim por diante. Então, tem um ambiente de negócios, empresas que precisam avançar e que precisam de qualquer um desses acessos ou apoio, a gente consegue ajudar qualquer negócio, qualquer segmento. Então, só que assim, a gente não só ajuda, as pessoas vão ali para fazer negócio, entendeu? E bacana também que a gente tem uma linha de educação, que é uma linha de treinamentos, formações, palestras, seja de desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, E técnica. até a parte técnica, a linha de negócios, a linha de gestão. Então é muito bacana também. Além de tudo isso, nós temos os salários emocionais, como a gente comentou aqui, né? Então a gente tem um espaço performance com academia, massoterapeuta, psicólogo, nutricionista, personal. E além disso, a gente tem um espaço de inovação e tecnologia, que é o espaço de startups. Então, é um Que legal. espaço onde a gente está abrindo as portas, trazendo startups para dentro, porque são essas startups. E dali pode sair um unicórnio, dali pode Vai sair o. sair. Vai sair, é isso aí. Amém. E dali sairão startups multimilionárias. Com certeza. Então, a gente entendeu tudo isso, mas um dia isso foi uma dor nossa. Um dia nós começamos uma startup, um dia nós buscávamos um espaço desse, um dia nós sonhávamos em trabalhar em um lugar onde tivesse o próprio auditório para a gente conseguir fazer um evento, um movimento, a gente conseguir ter salários emocionais
para nós usarmos. Então, a gente olhou para trás. Então, os processos têm papel didático na nossa vida, né? Para quando a gente chegar no palácio, a gente não ensoberbecer e a gente não pisar em quem a gente está liderando, mas pelo contrário, a gente abençoar, a gente multiplicar. Então, a gente olhou para o passado, para tudo aquilo que a gente sonhava e desejava e trouxe para esse novo momento. Então, é um lugar de multiplicação. Então, vocês construírem em Americana um ambiente que vai congregar muitos valores, né? Total. Mas eu, Total. eu gosto principalmente dessa área, desse mix. Tem várias coisas positivas no ambiente de hub, né? Que você citou. Várias empresas juntas que necessitam dos serviços entre elas. Então, não é mais aquela, eu tenho uma empresa, você tem outra. Não, é um ecossistema de negócio, Uhum. onde eles vão integrando vários negócios entre eles, que isso aí gera velocidade e ajuda, né? Que você está num Perfeito. ambiente só, você não Perfeito. precisa ligar para o seu contador, ele está ali, você vai tomar um Sim. café. Porque o maior valor desse ambiente de inovação, quando a gente começa a estudar mais profundamente, é o café, sabia? É o momento que você se encontra, você faz o insight. Por que você não faz isso? Aí você faz assim, tipo eureka, né? Eureka, né? Diego, Que deixa loucura isso. deixa eu te interromper. Aonde nós se conectamos, Diego? Ah, viu, man, cara, foi muito foda. No café, cara. Você viu? Foi no café da manhã. Só que assim, eu é nem lembrava interessante que geralmente as conexões são no café e a multiplicação é na quadra de tênis, né? Olha aí. Então a gente já tá até pensando em construir uma quadra de tênis lá no que fundo dá, também né? pra Só multiplicar. spoiler, terreno tem. À vontade, hein? Mas é bacana, eu costumo. É até difícil explicar tudo que é o hub para uma pessoa, né? É difícil, né? Então, Não é difícil? então eu tô falando assim, cara, esse é um espaço que ele vai trazer avanço. Então é o nome, é o hub avançar. Então é avanço, seja na área da vida espiritual, seja na área da vida empresarial, profissional, Perfeito. relacional. É isso. Então é um ambiente pensado para você evoluir. Quantas rodas, quantas mesas a gente vê que só tem assuntos que não dignificam, que não tem crescimento. E isso, ele se conecta também com uma das maiores dores do empresário, que é a solidão, né? Com quem você vai falar sobre isso? Você tem um boleto de X valor, com quem você vai falar, né? Então, Sim. é muito importante esse ambiente que ele é pensado para sanar essas lacunas, esses pontos cegos, para você avançar mais rápido e com mais eficiência. Então, esse é um pouquinho do hub, né? Mas como tem intangível, só você vivendo para você sentir e saber tudo isso, sabe? Cara, que legal essa sua fala de avançar, né? Esse aspecto é muito interessante porque vocês trouxeram também essa questão do apoio, né? De uma rede de apoio entre empresários, porque isso já é propósito, tá? E assim, empresas de legado, elas devem ter propósito. Com Senão ela certeza. nunca vai tratar Sim. ela nunca vai ser uma empresa que vai ser perene. Porque cada dia mais do que nós estamos vivendo da tecnologia, quem não tiver propósito vira commodities. É verdade. Isso é muito sério. Isso são ativos. Olha como que a gente está falando uma coisa acadêmica, lógica, estamos falando uma coisa de vivência, né? Então, assim, se a gente não tivesse comportamento intrínseco, a gente não vai externalizar a nova transformação da matriz econômica. Se a gente está falando de negócio, olha que loucura. A gente está dando volta e voltando no mesmo, no mesmo olhar, né? Que é o propósito. Aí, mas tem uma coisa que eu, assim, que na minha opinião é o mais importante que vocês fizeram, de verdade. Não, eu, assim, não digo que é o mais importante, porque é como se fossem pilares, então nenhum é mais importante que o outro. Porque eu acho que a inteligência emocional e o desenvolvimento do reino, eu acho que esse é o mais importante, porque o resto é a glória só. Então, fez isso, alinhou, e essa vela pode ir, cara. Eu acho que vamos colocar isso como o pilar principal. E tá nesse manual, né? Tudo coopera para o bem. Só que isso, quando você fala de uma rede de apoio, é a hora que o mal pega o empreendedor, porque quando ele tá sozinho, ninguém foi feito para viver sozinho. Você falou uma coisa muito rica, que aí eu falo do transbordo do propósito. Porque quando o cara tá sozinho, velho, ele não tem essa força de lutar. Aí o que acontece? O umbigo no balcão, que a gente costumava falar,
vai tirar ele da presença de Deus, da intimidade, porque como que ele Com vai certeza. pensar? Ele só queria uma descompressão de um bate-papo num café. Perfeito. E ele tá sozinho, ele não tem Perfeito. bate-papo, ele foi pra casa. Pra casa ele não vai falar os problemas pra mulher, por quê? Porque lá atrás a mulher não era com uma ajudadora, entendeu? Até nisso foi ruim, ou ela não era, ou ele não compartilhava, porque socialmente o homem não podia levar pra casa o problema, né? Não poderia compartilhar com a mulher, e hoje isso já tá sendo desconstruído também. Olha Sim. que legal. Mas isso é o principal. Mas dentro disso, cara, vocês criaram uma coisa que, na minha opinião, vai ser o divisor de águas, vai ser o futuro, assim, que é o hub de startups, cara. As Sim. pessoas esqueceram o que são as startups, cara. Que parece, teve uma curva ruim em 2020 até 2021 de um artificializar um pouco os valuation, deram muito glamour aí para umas coisas. Na verdade, o mercado ainda estava se maturando e ele teve uma curva assim, meio fora da curva, na verdade, os valuations super faturados. Mas por quê? Porque o mercado ainda estava se estruturando. Hoje é bem maduro e não tem mais isso. Mas nesse contexto, e mesmo assim, as startups continuam extremamente valiosas. Se você vê as notícias diárias das startups, você não acredita, cara. É. Mas por que as startups serão valiosas e ninguém hoje bota fé? Às vezes você fala de uma startup, o cara olha para uma empresa, pensa numa empresa madura e desconsidera a startup. Mas vem cá, com a IA, com essa tecnologia, com a entrada, vamos falar da IA, assim que a inteligência artificial vai fazer um estrago na sociedade. Quem que vai desenvolver isso com tanta velocidade? Só as startups, cara. Sim. Startups de 1 ano, empresa de 1 ano, 2 anos, valendo $500 milhão, 1 bilhão em 2 anos. Não existia isso um tempo atrás. Uma empresa para valer 1 bilhão é uma empresa de 50 anos. É uma indústria, velho, que vocês Sim. tiveram dentro. Olha que loucura. Então, na hora que vocês abarcaram as startups, e eu tô falando que é água limpa, porque o contexto social inteiro, indústria, mercado, não entenderam a cultura do venture capital, a cultura de investir em capital de produtivo, de startup. Perfeito. Então, você acolhe o ambiente, ali, cara, tá um aquário. É só isso. Perfeito. Ali é um aquário que os empresários vão falar assim, bom, isso aqui é uma solução, vou colocar aqui. Porque você já viu que todas as soluções se encaixam praticamente em todos os mercados. Exatamente. Então, no final das contas, você tem um aquário ali, você faz um plugin de vez em quando. Então, olha que riqueza. E ali a cultura de capital intelectual. É verdade. Aquele ambiente tem mais conhecimento tácito do que conhecimento lógico, ao contrário do que as pessoas Sim. pensam. Então, quem surfar essa onda das startups agora, para os próximos 2 anos, vai dominar o mercado. Porque conhecimento tácito, cara, é muito difícil. É deixar ego e egoísmo de lado e aproximar o futuro. E a gente Aproximar o futuro, que boa. aproximar o futuro. Então, esse é o grande passo que nós estamos dando, né? Olhando pro agora e aproximando o futuro. E conectando pessoas, multiplicando comportamentos. Sim. E o lance da visão de dono, que muitas pessoas acham clichê ou que não existe, cara, isso existe e começa da gente, começa de dentro para fora. Então a gente tem que multiplicar cada vez mais isso nas pessoas que caminham com a gente. Muito bom. Cara, e assim, eu tenho falado até palavras proféticas, assim, cara, tem um hub americano. Eu falei, nós temos um Olha hub só. americano. Ali que vai ser Show. o celeiro dos movimentos de tecnologia. Tamo E ali eu junto. tenho certeza que está nascendo uma... Eu falo assim, de verdade, tá nascendo através de vocês, da vida de vocês, né? Porque não é sobre vocês, no final das contas. Ali tá nascendo uma mudança social absurda dentro da cidade de vocês. O impacto vai ser grande, tá? Amém. Vai ser grande na cidade, vai ser grande no país, porque Show. a economia é global e vocês vão alcançar. Parabéns, primeiro, pela coragem. Mas a coragem é um chamado, então quem tem a sensibilidade de ouvir o chamado de Deus vai. Porque é sobre isso, não tem muita explicação. Se você for ser lógico, nós não teremos nem aqui conversando. Então é sobre o que a gente vai viver, só que nós vamos botar o terror. E o legal... Exatamente. Ô Gui, até queria contribuir porque isso faz muito sentido. Uma coisa que nós já nos conectamos bastante, que é essa tríade, né? É tríade emocional, Emocional. espiritual e racional. Boa, hein, cara? Então tem Racional, coisas racional. que o racional não vai resolver. Não vai. Então você precisa ter um controle emocional. Mas tem coisas, meu amigo, que nem o emocional resolve. É espiritual. E aí você tem que ir pro rei, você tem que ir pro reino. Porque é de lá que tudo vem. Então, cara, se você não tem essa tríade, é meio que não fosse uma roda completa, né? Nesse mercado tão desafiador, tão competitivo. Mas, e quando a gente
parece que tem essa tríade bem alinhada, a gente ajusta a nossa mentalidade, a gente vê negócio e pessoas para fazer isso em tudo, né? O que está acontecendo em 3 semanas para cá, eu não consigo explicar. Nem o racional não explica. Por quê? Como que uma simples marmitinha tá virando uma empresa, uma startup que vai solucionar um problema que a gente já está enxergando no futuro, entendeu? É uma simples mudança de mentalidade que uma demanda reprimida que começou dentro do nosso espaço vai virar um negócio milionário, entendeu? Que loucura. Então, é doideira E mais tudo que doido, tá acontecendo. mais doido ainda que a gente precisava resumir tudo isso em um único nome, né? Então, o Hub é o espaço de conexão. Mas qual o nome? Hub o quê, né? Então, a gente ficou pensando muito, pensando. E a gente chegou no nome Avançar. Então, a gente acredita muito em avanço. Cara, nós estamos aqui nessa terra para a gente avançar, para a gente multiplicar. Só sobre E isso, aí, e aí nós criamos o nome, né? Hub Avançar. Então, cara, é muito poderoso, até arrepia falar isso aí. E é muito poderoso. massa, né? Porque foi e todo esse processo do Hub, da ideação até a construção, a reforma e inauguração, tá sendo extremamente natural e nada lógico, porque você Não. concorda que você não pensava que ia ser daquele Imagina, jeito? nada lógico. Nada lógico. Então, Governo quando a gente por percebe, quando a gente discerne que é algo que não é do físico, a gente só tem que obedecer, né? Quanto mais rápido você obedece, mais rápido, né, as coisas acontecem. E por quê? Porque, cara, coisas que estão acontecendo que a gente nem pediu para ver o prédio, tem coisa que é loucura. né? Sim. A gente nunca marcou uma visita para ver o prédio. Nós passando, a moça chamou a gente, falou: vocês estão precisando de alguma coisa? Vocês querem dar uma olhada? Ah, vamos lá olhar então. Então aí vai se conectando e aí pessoas vão se conectando que clarifica um pouco e E o legal é que lá Muito naquela massa. viagem, né, onde nós nos conhecemos, em Juiz de Fora, por acaso também, não foi nada combinado, né? Galera não sabe, mas em uma viagem do acaso, e o acaso não existe, tá, pessoal? Existe. Nós nos conectamos com o Diego. E nessa mesma viagem, eu lembro que na mesa, o Nésio falou pra gente, o Nésio Monteiro, você cresce na velocidade que você obedece. perfeito. É. Loucura. Então, a gente tá obedecendo, a gente tá sensível à voz e obedecendo, e Olha, avançando. parabéns, viu? Fico muito feliz de ouvir, né, de vocês estarem aqui, né, porque nós estamos alinhados na mesma vela, no mesmo propósito. Então, como diz o Nésio mesmo, vamos tocar o terror nessa terra, o Pablo, e vamos mesmo, cara, porque não é para trás, é só para frente, é só acelerando, é só É isso. Avançando. avançando, porque não tem outro propósito que não seja esse. E assim, eu tô muito feliz de ter vocês aqui de coração, legal. cara. Eu tenho certeza de tudo que nós vamos fazer ainda, cara. É uma coisa que tem no meu coração uma força absurda. E assim, olha, eu queria agradecer, tá? Até pra gente encerrar, nós temos já uma agenda muito cheia hoje, né? Que eles vieram de Americana, tem galera do Texas aí. Chegamos agora há pouco, Agora há né? pouco. Cruzamos agora há pouco. Pousaram, já estamos aqui. E assim, foi um prazer, assim, muito grato de ver vocês, mas não só por vocês e pela gente, mas é pelo que vocês vão fazer na vida dos outros. Cara, se vocês soubessem o que top. tem na vida de vocês pra frente, é loucura, Olhos velho. não viram. Não, eu tenho certeza disso, cara. E porque assim, quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai buscando propósito, porque a gente vai se perdendo ao longo do caminho. E aí você ganha dinheiro, você faz coisa legal, você faz uma coisa, mas no fim você vai ficando vazio. E eu vi uma palavra que eu até fiz uma frase. Sabia que seu vazio é do tamanho de Deus? Olha. O vazio que você tem dentro. Não, eu ouvi, cara. A Bianca Toledo, encontrei ela em Orlando, o esposo dela, ele falou, minha esposa tem uma frase assim, depois eu encontrei ela, Bianca Toledo, a pastora, que tem um testemunho absurdo. Ela foi cantora também, ela falou assim: o vazio que você tem dentro de você encaixa certinho Deus. Cara, Nossa. que pesado, hein? Bom, gente. Cara,
Que pena, eu Satisfação. queria fazer mais uns 2, 3, mas não vamos. Vai acontecer lá em Americana. Ah, é? Não, vamos fazer vários. Gratidão, viu, Diego? Valeu, galera. Obrigado. Olha, manda esse podcast pra alguém que vale a pena, que eu tenho certeza que tem gente que precisa ouvir isso. E, na verdade, não é sobre nós, é sobre a mensagem que nós vamos levar de Deus pra vida de cada um. Tamo junto. Gratidão, Valeu. vamos avançar.